He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. But it's Pentecostals organization that took into that denomination, drawed their lines without the Word, and drawed a line and put their own organization and fenced out the Word. Mas é a organização dos pentecostais que acolheram essa denominação. Traçaram as linhas deles, sem a palavra, e traçaram uma linha e puseram a própria organização deles. E isolaram a palavra. They would deceive the very elected so perfectly alike. Eles enganariam o próprio eleito, tão perfeitamente parecidos. Say they cry, they shout, they jump up and down, they claim healing services. Eles choram, eles gritam, eles pulam de um lado para o outro. Eles afirmam ter cultos de cura. So did Judas and so did all the rest of them. Assim fez Judas e assim fizeram todos os demais. When they went out, come back rejoicing and everything, and even had their names written in the Lamb's Book of Life. Quando eles saíram, voltaram regozijando e tudo mais. E até mesmo tinham os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. But remember, the bride don't come up in that group. She goes in rapture. Porém, lembre-se, a noiva não aparece nesse grupo. Ela vai no rapto. At the judgment was set, and the books were open, the wicked, and another book, which is the book of life, it was open, and there was the bride there to judge it. No juízo assentou-se o juízo, e abriram-se os livros, os ímpios, e o outro livro, que é o livro da vida, abriu-se, e havia a noiva ali para julgar. Vê? Another book was open, which is the book of life. That's the sheep on one side and the goats on the other. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. É as ovelhas de um lado e os bodes do outro. See, the people who died back there never had the opportunity. They'll be the ones to be separated. Veja, as pessoas que morreram lá no passado, que nunca tiveram a oportunidade, elas serão aquelas a serem separadas. But now notice, deceive the very elected. Watch that group. Porém, agora note, engana o próprio eleito. Observe esse grupo. That's that group that follows right along. Yes, brother. Hallelujah. Yes, glory to God. Esse é aquele grupo que segue junto. Sim, irmão. Aleluia. Sim. Glória a Deus. And right down in your heart you see what they're working you for. E bem no fundo do seu coração você vê para que eles o estão manejando. Have you in church why? To draw a crowd, to bleed them with every bit of money they can get out of it. O tem na igreja por quê? Para arrastar uma multidão, para extorquir-lhes de cada bocado de dinheiro que eles possam tirar. You think I don't know that? They might not think I know it, but I know it. Vocês pensam que eu não sei disso? Eles podem não pensar que eu sei, mas eu sei. Jesus knew from the beginning who was deceiver. Jesus sabia desde o princípio quem era enganador. Vê?
Vê? But what did he do? He just waited till that time. Porém, o que ele fez? Ele simplesmente esperou até esse tempo. That's what we must always do. Wait till that time. É isso que nós devemos sempre fazer. Esperar até esse tempo. Don't move in yourself. Wait till that minute. Não haja por si mesmo. Espere até esse minuto. Having a farm and go right along, that's that deceiving group. Tendo aparência e prosseguem. Esse é aquele grupo que engana. Watch that deceiver, that group there, not the believer, not the unbeliever, but that make-believer. Observe esse enganador, esse grupo ali. Não o crente, não o incrédulo, mas esse crente manufaturado. Oh, my. What are they doing? Oh, que coisa! O que eles estão fazendo? Just weeding along until they think they can find something. Pulling every penny that they can out of the people. See? Then piling it up in these great big organizations which are absolutely against, and they know it. See, they know it. Simplesmente extirpando por um tempo, até que eles pensam que possam encontrar alguma coisa, arrancando cada centavo que podem das pessoas. Veja, e então acumulando nestas imensas organizações, as quais são absolutamente contrárias. E eles sabem disto. Veja, eles sabem disto. Don't make any watch to say they've always warned their people before you come. Don't listen to it. Não faz diferença o que você diz. Eles sempre advertem o povo deles antes que você venha. Não façam isso. One man with the audacity to stand there in Ohio, just when Brother Kidd was healed, come out there on the platform and said, now Brother Branham is a prophet, no doubt at all, when he's under the anointing. Um homem com a audácia de se levantar ali em Ohio, justamente quando o irmão Kidd foi curado, apareceu ali na plataforma e disse, agora, o irmão Branham é um profeta. Não há a menor dúvida. Quando ele está sob a unção. But now said, when the anointing is off of him, said, don't you believe his teaching because it's wrong. Disse, quando a unção estiver ausente dele, disse, não creio em seu ensinamento, porque está errado. And he didn't know it, sitting in my room, the Lord revealed it to me. E ele não sabia que, sentado em meu quarto, o Senhor revelara isso para mim. And I walked right down there, and many of us there. E eu desci bem ali, e muitos de vocês estavam ali. I said, why would a man say a thing like that? When the word... Eu disse, por que um homem diria uma coisa como essa, quando a palavra... Now see, I never said I was a prophet. He said it. Agora veja, eu nunca disse que eu era um profeta, ele disse. And the prophet, the word prophet, seer, Old Testament. Now the English version of prophet means a preacher. E o profeta, a palavra profeta, vidente, o Antigo Testamento. Agora, a versão inglesa de profeta significa um pregador. But the Old Testament seer was a man who had the divine interpretation of the word and was proven by the word coming to him and foreseeing it. That was what... Porém, o vidente do Antigo Testamento era um homem que tinha a interpretação divina da palavra. E foi provado pela palavra vir a ele e prever. Era isso que... And a man saying that a man be a prophet and then saying his teaching's wrong. É um homem dizer que um homem é um profeta e logo dizer que o seu ensinamento está errado. If that ain't a money-working scheme, what is? Se isso não for um trama de exploração de dinheiro, o que é? The hour's close at hand when that thing will be pulled out on the scene. Yeah. A hora é iminente quando essa coisa será realizada abertamente na cena. Sim. But that's the kind, that make-believer. Pat you on the back, call you brother, just as Judas. Porém, esse é o tipo que esse crente manufaturado dá tapinhas nas suas costas, chama-o de irmão, tal qual Judas. But remember, he knowed from the beginning. He still knows. Porém, lembre-se, ele sabia desde o princípio. Ele ainda sabe. Sim, Senhor. Remember, all these listening to this tape, too. That's right. You're in one of them classes. That's exactly right. Lembre-se, todos estes ouvindo essa fita também. Isso mesmo, você está numa dessas classes. Isso é exatíssimo. Now we're going to close. Agora nós vamos encerrar. Every person that's here present, every person that listens to this tape, Cada pessoa que está aqui presente,
Cada pessoa que ouve esta fita, And even though someday I have to leave this world, these tapes will still live. That's right. See? e mesmo que um dia eu tenha de deixar este mundo, estas fitas ainda existirão. Isso mesmo, vê? And you're in one of these classes. E você está numa dessas classes. You've got to be in one of them. Você tem de estar numa delas. Exactly. You can't escape it. You're in one of these classes. Isto é exato. Você não pode escapar disto. Você está numa dessas classes. What? Agora qual? Identify yourself with a Bible character that believed where you believed the word when it was a vindicated, like I proved it tonight, that it was a vindicated word, always contrary to the popular belief. Identifique-se com o personagem da Bíblia que creu, onde você creu na palavra quando ela foi vindicada. Como eu aprovei esta noite, que foi uma palavra vindicada sempre contrária à crença popular. If you should have lived in the days of Noah, now let me say, what side would you been on? The church side or Noah's side, the prophet? See? Se você tivesse vivido nos dias de Noé, agora, deixe-me só perguntar, de que lado você teria ficado? Do lado da igreja ou do lado de Noé, o profeta? Vê? If you'd lived in the days of Moses, would you have believed Moses' message after it had been proven and vindicated by God? Se você tivesse vivido nos dias de Moisés, você teria crido na mensagem de Moisés depois que ela tivesse sido provada e vindicada por Deus? But would you went with Korah and Dathan and them and said, you're not the only holy man. Other people can do these things that you do too. See? A não ser que teria você ido com Coré e Datã e eles, e dito, você não é o único homem santo. Outras pessoas podem fazer essas coisas que você faz também. Vê? You'd have to be one, and you are tonight. Você teria de ser algum. E você é esta noite. Or would you been with Daniel or with the church that was down there at Nebuchadnezzar's party they was given? See? Ou teria você ficado com Daniel, ou com a igreja que estava ali embaixo na festa de Nabucodonosor, que eles estavam dando. Vê? Would you been outside or would you been down at the shindig, the big thing they were having? Você teria ficado do lado de fora, ou você teria ficado lá embaixo, no baile, a grande coisa que eles estavam tendo. Would you have been with Elijah, that man standing along called an old crank, a man lost his mind? Teria você ficado com Elias, aquele homem que se achava sozinho, chamado de um velho maluco, um homem que perdeu a razão? Stand up on top of a hill and his head shining up there to the sun with a crooked stick in his hand, the birds feeding him. Some crank. E de pé em cima de um monte, e sua cabeça brilhando ali em cima ao sol, com uma vara torta em sua mão, os pássaros alimentando-o. Um maluco. Or would you be at the priest and all them down there with Jezebel and the rest of them modern dressed women? Ou você teria ficado com os sacerdotes e todos aqueles ali embaixo, com Jezabel e o resto daquelas mulheres modernamente vestidas. And Elijah stand up there rebuking them as hard as he could. E Elias ali de pé, repreendendo-as tão duro quanto podia. What part would you took your wife to? Para qual parte teria você levado a sua esposa? Just think, just picture yourself tonight. Pense só. Simplesmente imagine-se a si mesmo esta noite. In the days of Jesus, would you have been with this boy that had no credentials? Nos dias de Jesus, você teria ficado com este rapaz que não tinha credenciais? He had no denomination affiliations. Ele não tinha afiliações denominacionais. They said, what school did you come from? We don't have you on our record here. Eles disseram, de que escola você veio? Nós não o temos em nossos registros aqui. How do you get this wisdom? How did you ever learn if we didn't teach you these things? Como você recebe essa sabedoria? Como você pode aprender, afinal, se nós não lhe ensinamos essas coisas? What school did you come to? Por qual escola você passou? Are you Methodist, Presbyterian, or Baptist? Você é metodista, presbiteriano ou batista? He was none of it. That's right. Ele não era nada disso. Isso mesmo. He was the Word. That's exactly right, brother. Ele era a palavra. Isso é corretíssimo, irmão. Or would you have tucked the side with the Pharisees of the modern belief of the humble old priest that seemed to be so gentle and nice, and the organization that had stood up since the Nicaea Council or since Luther organized it?
Ou você teria tomado o lado dos fariseus da moderna crença do humilde velho sacerdote que parecia ser tão gentil e amável, e da organização que se levantou desde o concílio de Nicéia ou desde que Lutero a organizou? What group would you have been in? Ou em que grupo você teria ficado? What group would you have been with? Você teria ficado no... Com qual grupo você teria ficado? Would you have stood with the word when you seen it vindicated and proved to you it was a message of the day, or would you have took the church stand? Você teria permanecido com a palavra quando você a tivesse visto vindicada e provada para você que ela era a mensagem do dia, ou você teria tomado a posição da igreja? Now just picture yourself tonight. Agora, simplesmente imagine a si mesmo esta noite. Would you have been there with the apostles when they seen Jesus and all these mysterious things, when he cried down on their preachers and said, "You're a nest of snakes"? Você teria ficado ali com os apóstolos quando eles viram a Jesus e todas estas coisas misteriosas, quando ele deu uma espremida naqueles pregadores e disse: "Vós sois um ninho de cobras"? Them honest old preachers studied that word. Aqueles velhos pregadores honestos que estudavam aquela palavra. Said, "You're nothing but a den of thieves, and you're full of dead man's bones. You're nothing but a whited wall." Disse: "Vós não sois nada a não ser um covil de ladrões, e vós estáis cheios de ossos de homens mortos. Vós não sois nada a não ser uma parede caiada." Vê? You generation of vipers. Geração de víboras. Would you have stood with a hot-headed fellow like that who stood there and rebuked and tore down? Você teria ficado com um camarada esquentado assim, o qual ficou ali e repreendeu e arrasou? Said, "Which one of you can accuse me of sin if I do not what the Father said?" Disse: "Qual de vós podeis me acusar de pecado, se eu não faço o que o Pai disse?" They said, "Don't listen. That guy's got an evil spirit on him. He's crazy. He's mad. He's got a spirit of the devil on him." See? Eles disseram: "Não ouçam. Esse sujeito tem um espírito mau nele. Ele é louco, ele é doido. Ele tem um espírito do diabo nele, vê?" Now, how he does that, that's a fortune teller spirit in him. Agora, como ele faz isso, isso é um espírito de adivinho nele. Ele diz: What is he? His mother had him before her and her husband was married. See? O que ele é? A mãe dele o teve antes dela e seu marido se casarem. Vê? Vê? What school did he come to? We don't even have one record of ever going to grammar school. Por qual escola ele passou? Nós não temos nenhum registro sequer dele ainda ter ido à escola primária. And yet, when he was 12 years old, he astounded and confounded the priest with the word of God. E todavia, quando ele tinha 12 anos de idade, ele pasmou e confundiu os sacerdotes com a palavra de Deus. Vê? What school did he come out of? De qual escola ele saiu? The school of above. See? Da escola do alto. Vê? When you see the Son of Man descending up from where he come from, see? That was his school. Quando virdes o Filho do Homem subir de onde ele veio. Veja, essa foi a sua escola. But would you have stood with the apostles to a man like that when the showdown come? Porém, você teria permanecido com os apóstolos, com um homem como esse, quando viesse a hora dos fatos serem manifestados? Or would you actually have walked off with the 70 and said, "Well, we'll go on back to our church"? If that's the way you're going to teach, saying to you, the Son of Man. Ou você, na verdade, teria se retirado com os 70 e diria: "Bem, nós voltaremos para a nossa igreja, se é dessa maneira que tu vais ensinar, dizendo que tu, o Filho do Homem..." When after all, who are you? What are you? A man like I am, I eat with you, trying to say you're something. Quando, afinal de contas, quem és tu? O que és tu? Um homem como eu como contigo, e tentando dizer que tu és algo? I've watched you. I've seen your weakness. I've seen you cry. I've seen you do this, that, or the other. Eu tenho te observado. Eu tenho visto as tuas fraquezas. Eu te tenho visto chorar. Eu te tenho visto fazer isto, isso e aquilo. I've seen you go into the wilderness with us and everything else like that. Now, and you're just a man and say you come down from heaven. That's too much for me. Eu te tenho visto ir no deserto conosco. E tudo mais assim agora. E tu és simplesmente um homem. E dizes que tu desceste do céu. Isso é demais para mim. Would you have walked up with them, or would you have walked out with the 70? Você teria subido com eles? Ou você teria saído com os 70?
Or would you walked on with the apostles in Christ? Ou você teria continuado a caminhar com os apóstolos de Cristo? When St. Martin tried to hold the baptism in the name of Jesus Christ in the church, when he still tried to hold to signs and wonders and things, Quando São Martinho tentou realizar o batismo no nome de Jesus Cristo na igreja, quando ele ainda tentou manter-se fiel aos sinais e maravilhas e coisas assim, and the Catholic Church condemned the man and wouldn't even recognize him at all and cast him out, would you have took the place with the Catholic Creed, or would you have stood with St. Martin? e a Igreja Católica condenou o homem e absolutamente nem mesmo o reconhecia e o expulsou. Você teria tomado partido com o credo católico ou você teria permanecido com São Martinho? When he refused to put up all these kind of images of dead people and worship them images and so forth. When he refused the dogmas that was added, he said, let the word be truth. Quando ele se recusou a erigir todas essas classes de imagens de pessoas mortas e adorá-las, adorar aquelas imagens e assim por diante. Quando ele recusou os dogmas que foram acrescentados, ele disse que seja a palavra a verdade. God vindicated him. The great signs and wonders and what he foretold happened. E Deus o vindicou com grandes sinais e maravilhas. E o que ele predizia acontecia. Everything that he did, he walked in the Spirit of God and proved it. And one of them priests or anything could do anything about it. E tudo que ele fazia, ele andava no Espírito de Deus e provava. E nenhum daqueles sacerdotes nem nada podia fazer alguma coisa acerca disto. Would you have took his sign and went with St. Martin, or would you have went with the Catholic Creed? Você teria tomado o lado dele e ido com São Martinho, ou você teria ido com o credo católico? Now the Word of God or the church dogmas is before you. Agora a palavra de Deus ou os dogmas da igreja está diante de você. Can you accept what the dogmas of the church, or do you take what the Word says? Pode você aceitar o que os dogmas da igreja dizem, ou você toma o que a palavra diz? Remember, in all ages has been as it is right now. Lembre-se, em todas as eras tem sido como é agora mesmo. There's always a popular belief among the people, and it's always been just a little bit contrary to the real Word. Há sempre uma crença popular entre as pessoas, e ela sempre tem sido apenas um pouquinho contrária à verdadeira palavra. Remember, it's never been just to right out deny it. Oh, no. Lembre-se, nunca tem sido exatamente um negar direto da palavra. Oh, não! The Antichrist don't deny the Word, certainly not. He says he believes it, but just not all of it the way it's wrote here, see? O anticristo não nega a palavra, certamente que não. Ele diz que crê nela, mas só que não nela toda, da forma que ela está aqui. Vê? Vê? Satan told Eve. Satanás disse a Eva. Eve believed it all, but just that little bit he told her. Eva creu nela toda, a não ser apenas nesse pouquinho que ele disse a ela. They take this all of it, but just a little bit. Eles simplesmente tomam ela toda, a não ser apenas um pouquinho. Might be go to the pool. It might be something else. Poderia ser, vá ao tanque. Poderia ser alguma outra coisa. You got to take it every bit just the way it is here. Just the way it's said here. Você tem de tomá-la cada partícula, exatamente da forma que ela está aqui. Veja, exatamente da forma que ela está dita aqui. Might cause you to do some first works over again, but it's just what the Word said. Pode fazer com que você faça algumas primeiras obras outra vez. Porém, é exatamente o que a palavra disse. This has been Satan's trick since he worked it first on Eve, just to disbelieve a little bit of the Word. Este tem sido o estratagema de Satanás, desde que ele operou isto primeiro em Eva, apenas para descrer um pouquinho da palavra. And always separates these three classes of people. The Word separates these people. E sempre separa estas três classes de pessoas. A palavra sempre separa estas pessoas. And every age it's been that way. Em cada era tem sido desta forma. Every age it ever has been, it's been that way. When God sent something on the scene that clearly identifies it, His Word. Cada era que já existiu tem tido desta forma.
Quando Deus tem enviado algo à cena e claramente a identifica a sua palavra. Then there are those that follow that claim to be believers, and they are. Então há aqueles que seguem, que afirmam ser crentes, e são. There are those that wouldn't turn back. They believe the Word. As long as you stay in Word, they believe it. Há aqueles que não voltariam atrás, eles creem na palavra, contanto que você permaneça na palavra, eles creem nela. But when it comes a little contrary, no matter how much God identifies it, for what they believe, they say, well, I don't know about that. Mas quando ela vem um pouquinho contrária, não importa quanto Deus a identifique ao que eles creem, eles dizem, bem, isso é o que eu não sei. That's the unbeliever. Esse é o incrédulo. Or do you follow along just to see till you can get a chance to say, aha, here you are. Ou você segue junto só para ver até que você possa ter uma chance de dizer, ahá, aí está. A Judas to stab somebody in the back like he did. Judas para apunhalar alguém nas costas, como ele fez. I knowed it would come out sooner or later. There you are. Eu sabia que apareceria mais cedo ou mais tarde. Aí está. That's the make-believer. Esse é o crente manufaturado. Every bit of it. We see it in the Bible. Cada pedacinho disto nós vemos na Bíblia. A little boy one time down here in Kentucky, raised way up in the mountains. He'd never been around where he was a looking glass. Menininho, certa vez, aqui no sul de Kentucky, criado bem no alto das montanhas, ele nunca estivera perto de onde havia um espelho. He had a little piece tacked up on a tree, but he had never seen himself. Ele tinha um pedacinho pregado em uma árvore, porém ele nunca vira a si próprio. He come here to Louisville, it was told, to stay with his mother's sister. Ele veio aqui para Louisville, disseram, e ficou com a irmã de sua mãe. And she lived in one of the nice homes, the old-fashioned home. When he E ela morava numa das casas finas, uma casa ao estilo antigo. went into one of the bedrooms that had a door that had a mirror all the way up and down the door. See? Então eles entraram num dos quartos que tinha uma porta a qual tinha um espelho até no alto dela, desde cima até embaixo na porta. Vê? And when the little fellow started running through the house, he stopped. E quando o companheirinho começou a correr pela casa, ele parou. Little Johnny saw little Johnny. O Joãozinho viu o Joãozinho. Vê? And he scratched his head, and little Johnny in the mirror scratched his head. E ele coçou a cabeça e o Joãozinho no espelho coçou a cabeça. He laughed, and little Johnny in the mirror laughed. Ele riu e o Joãozinho no espelho riu. He jumped up and down, and little Johnny jumped up and down in the mirror, see? Ele pulou para cima e para baixo e o Joãozinho pulou para cima e para baixo no espelho. Vê? Walked up real close, he saw his little boy he could play with. So I walked up, Ele se aproximou bem de perto. Ele pensou que fosse um menininho com o qual ele pudesse brincar. Então ele se aproximou. directly pecked on the glass. Diretamente ele deu um beijo no vidro. He turned around, his parents was watching him. He said, Mama, that's me! Ele virou para trás e seus pais o estavam observando. Ele disse, mamãe, esse sou eu. Now, you look in this, and which is you? Agora, você olhe nisto. Qual é você? Which one of these little Johnnies are you impersonating? O qual destes Joãozinhos você está interpretando? Which one is you, see? You're one of them. O qual é você? Você vê? Você é um deles. That's one of them. One that would turn back the first flaw you found. That you called a flaw. See? Este é um deles. Um que voltaria atrás a primeira falha que você achasse. Que você chamasse de falha. Vê? Test it with the Word and see if it's right. If the Word proves all things, see? Teste com a palavra e veja se está correto. Se a palavra examina tudo. Veja. Prove all things by the Word. Jesus said do so. Examine tudo pela palavra. Jesus disse para assim fazer. Yes, sir. Hold fast to that what's good. That's exactly what he said. Sim, Senhor. Retende o que é bom. É exatamente isso que ele disse. Now, look in the mirror of God's Word in the other ages and see which group of these three that you would be identified in. Agora, olhe no espelho da palavra de Deus, nas outras eras, e veja em qual grupo desses três que você estaria identificado. Now just think, if you lived in the days of Noah, if you lived in the days of Moses, if you lived in the days of Jesus, or one of them, whatever it is, just think what group you'd be identified with.
Agora, pense só, se você tivesse vivido nos dias de Noé, se você tivesse vivido nos dias de Moisés, se você tivesse vivido nos dias de Jesus, ou num deles, ou qual fosse, pense só com qual grupo você se identificaria. Think of it tonight. Pense nisso esta noite. Then, your present, now just think, now this is deep now. Don't run over the top of it. Então, o seu presente. Agora, pense só agora. Isto é profundo agora. E não passe por cima disto. Your present state right now proves to you what group you'd have been with back there. A sua condição presente agora mesmo prova a você com qual grupo você teria ficado lá no passado. Now you're your own judges. Proves what you are. Agora, vocês são os seus próprios juízes. Prova o que vocês são. Reverend minister, what group would you have been with when Jesus made that statement that was hard to believe? Reverendo, ministro, com qual grupo você teria ficado quando Jesus fez essa declaração que foi duro de crer? What after he had thoroughly been identified that he was the Word? See? Qual? Depois que ele inteiramente identificara que ele era a palavra. Veja. And yet that statement, you never heard of anything like that, the Son of Man. What will you say if he ascends up into heaven where he come from? E todavia essa declaração, você nunca ouvira falar de nada assim. O Filho do Homem, o que direis se ele subir ao céu de onde ele veio? And you said, well, I know where he was born at. E você dissesse, bem, eu sei onde ele nasceu. I know his papa, I know his mama. And here he says he's going to ascend up where he come from. Eu conheço seu papai, eu conheço sua mamãe. E aqui ele diz que ele vai subir de onde ele veio. That'd been a little too much for you, wouldn't it, sir? Isso teria sido um pouquinho demais para você, não teria, Senhor? Been just a little bit too much for you. You couldn't stomach that. Sido simplesmente um pouquinho demais para você. Não poderia ter tragado isso. Maybe it's the same thing today. Talvez seja a mesma coisa hoje. And then look in the glass of God's Word and see where you stand. Então olhe no espelho da palavra de Deus e veja onde você se encontra. Oh, deceiver of man. But you never do that. Oh, o enganador de homens. Você jamais faça isso. Look, you're one of these classes. Olhe, você está numa destas classes. In your present state right now, the present state of mind that you hear in this visible audience, and you that'll be in the invisible audience of this tape, your present state of mind after listening to this tape proves to you what class you're in. Em sua condição presente agora mesmo. A condição presente da mente, que aqui nesta audiência visível. E você que estará na audiência invisível desta fita, sua condição presente da mente, depois de ouvir esta fita, prova a você em que classe você está. It tells you exactly where you are. Whether you are a believer in the Word and will stay with it, whether you walked out or shut that tape off. Ela lhe diz exatamente onde você está. Quer você seja um crente na palavra e permaneça com ela, quer você tenha saído ou desligado esta fita. That tells what you did. Veja, isso diz o que você fizesse. If you don't want to listen to it, shut off. I don't want to listen to that. That's that. Unbeliever. Você não quer ouvi-la e a desliga, diz, eu não quero ouvir isso. Esse é aquele incrédulo. Real, real, he's so real to me. Oh, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer?
That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.